Olá, me chamo Álvaro, sou mestrando do Programa de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora. A minha orientadora é a professora doutora Flávia de Paoli e o título do nosso trabalho é a avaliação antitumoral in vitro da terapia fotodinâmica com azul de metileno em células neoplásicas da mama. A terapia fotodinâmica ela tem se demonstrado uma alternativa de tratamento com excelentes resultados na redução de tumores. Este tipo de terapia ele utiliza três componentes não tóxicos. O primeiro é o oxigênio, o segundo é uma substância fotossensibilizante e o terceiro é uma fonte de luz. Em conjunto, eles apresentam uma seletividade e citotoxicidade importante para os tecidos malignos, induzindo efeitos celulares e teciduais por meio de processos dependentes de oxigênio. Eles ainda danificam os vasos associados ao tumor e levam essas células tumorais à morte por necrose ou apoptose. Além disso, vários estudos experimentais mostraram que a PDT pode gerar uma resposta imune contra o tumor. Na terapia fotodinâmica, ocorrem duas reações. A reação do tipo 1, o fotossensibilizador reage diretamente com um substrato e transfere um elétron ou próton formando radicais orgânicos. Esses radicais podem reagir ainda mais com oxigênio celular, produzindo espécies reativas de oxigênio, como o ânion superóxido, radical hidroperóxido, peróxidos e radical hidroxila. Também podem iniciar reações em cadeias de radicais livres. Já na reação do tipo 2, o fotossensibilizador no estado tripleto, ele pode sofrer transferências de energia tripleto-tripleto para o oxigênio molecular para formar o oxigênio singleto no estado excitado. As reações fotoquímicas do tipo 1 e do tipo 2 elas podem ocorrer de forma simultânea, e a relação entre elas depende principalmente do tipo de fotossensibilizador utilizado, das concentrações do substrato e da disponibilidade de oxigênio. Como resultado da reação fotodinâmica, vários mecanismos moleculares são ativados, levando a diferentes modalidades de morte celular, recrutamento e ativação de células imunes e danos vasculares. O mecanismo de morte celular na terapia fotodinâmica ele vai depender da localização do fotossensibilizador na célula. Ocorre uma maior indução da apoptose quando esse fotossensibilizador ele se acumula nas mitocôndrias. É ainda evidenciado que na PDT, a terapia fotodinâmica, múltiplas vias de morte celular elas podem ocorrer de forma simultânea. Por exemplo, a autofagia e a apoptose elas podem ser iniciadas concomitantemente após os danos ao lisossomo. A terapia fotodinâmica ela também pode causar respostas imunes ao estimular a necrose, permitindo que os leucócitos liberem citocinas como os fatores de necrose. O sistema imunológico ele é capaz de reconhecer os antígenos associados ao tumor, apresentados pelas principais moléculas do complexo de histocompatibilidade de classe 1, MHC de classe 1, na superfície das células tumorais, permitindo que esses linfócitos T citotóxicos destruam essas células cancerígenas, atacando-os por perforinas e granzinas. Assim, o nosso objetivo foi investigar a ação do laser vermelho de baixa intensidade associado ao fotossensibilizador e o azul de metileno, na citotoxicidade do fotossensibilizador em células tumorais 4T1, bem como estabelecer também uma curva dose-resposta na migração celular e na expressão de genes relacionados à apoptose, em especial a BCL2 e a caspase 6. A linhagem celular que nós trabalhamos foi a 4T1. Ela foi cultivada em meio RPMI suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibiótico, e elas foram incubadas em estufa com atmosfera controlada, a 37 graus Celsius e a 5% de CO2. O agente fotossensibilizador usado foi o azul de metileno. Ele foi dissolvido em meio RPMI
em concentrações que variavam de 5 a 200 micromolar. Ele foi filtrado e adicionado às células que previamente foram incubadas nessas plaquinhas de 96 poços. Eles foram incubados com tempos variando de 10 a 30 minutos. Passado o tempo da incubação, a solução de MB foi removida e as placas lavadas, e o novo meio de RPMI foi adicionado. Nosso agente fotossensibilizante que utilizamos foi o laser de baixa potência, conforme é especificado aí na imagem. A potência de 100 mW, com densidade de energia de 100 joules por centímetro quadrado, energia por ponto de aplicação de 2,8 joules. O modo de emissão das ondas foi contínuo e o tempo de exposição foi de 28 segundos. A medição da viabilidade celular foi feita pelo método do MTT. Ele foi realizado 24 horas após as células serem incubadas com o azul de metileno e irradiada com esse laser. Esse gráfico corresponde aos resultados da incubação com azul de metileno para verificar a melhor diluição do corante para as células. Diluições de 5 a 50 micromolar não demonstraram toxicidade do azul de metileno para as células 4T1, ou seja, não houve redução da viabilidade celular nessas concentrações. Por outro lado, as células 4T1 apresentaram diminuição da viabilidade após o PDT, especialmente na concentração de 50 micromolar. Menores concentrações do azul de metileno, quando irradiadas pelo laser de baixa potência, não foram capazes de reduzir a viabilidade das células 4T1. Estes gráficos eles demonstram que o grupo de PDT de 25 micromolar foi capaz de reduzir significativamente os níveis relativos de mRNA da BCL2, enquanto o gráfico do direito ele demonstra que não houve diferença significativa nos níveis relativos de mRNA da caspase 6 para os grupos tratados, quando comparados ao grupo controle. No ensaio de migração, os resultados obtidos eles indicam que após 24 horas houve redução da área com fechamento total do suco do grupo controle. Já nos grupos laser PDT 25 micromolar e PDT 50 micromolar, observou-se uma redução da área, mas sem um fechamento completo do suco. Após 48 horas, o grupo laser apresentou o fechamento completo, enquanto os grupos tratados com terapia fotodinâmica ainda apresentavam uma pequena área. Comparando os dois tratamentos testados, o grupo da terapia fotodinâmica com 50 micromolar mostrou uma melhor capacidade de reduzir a migração celular do que o grupo terapia fotodinâmica com 25 micromolar do azul de metileno. Entretanto, a terapia fotodinâmica nas duas concentrações testadas foram capazes de reduzir a velocidade de migração das células 4T1 quando comparado ao grupo controle e o laser. Os resultados da viabilidade celular indicam que as concentrações do azul de metileno de 5 a 50 micromolar não foram tóxicas para as células 4T1. Células 4T1 incubadas com a solução de azul de metileno e irradiadas pelo laser de baixa potência apresentaram sua viabilidade diminuída na concentração de 50 micromolar. Concentrações mais altas do azul de metileno elas podem ser tóxicas. A expressão do gene antipoptótico BCL2 indicou que houve diferença estatisticamente significativa no grupo tratado com laser de baixa potência e incubado com azul de metileno na concentração de 25 micromolar. A terapia fotodinâmica utilizando azul de metileno como fotossensibilizador não foi tóxica e foi capaz de reduzir a viabilidade celular em linhagens de tumor de mama. Novos estudos ainda serão realizados para entender a aplicabilidade da terapia fotodinâmica utilizando modelos in vitro e in vivo. Muito obrigado a todos que contribuíram direto e indiretamente para esse projeto.